Amados, eu tenho sentido a necessidade de nós falarmos sobre os dias que nós estamos vivendo, de nós trazermos à nossa consciência os dias que nós estamos vivendo. Esses dias atrás, o pastor Daniel ministrou aqui sobre a mentalidade de reino que nós precisamos ter. E eu não sei para você, amados, mas para mim, parece que a cada dia que passa, o mundo quer nos tirar a nossa identidade. O mundo quer tirar, quer ir contrário àquilo que nós somos em Deus. E cada dia mais nós precisamos talvez nos corrigir, talvez corrigir a nossa rota, no pensamento assim, que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. E às vezes é fácil a gente entender isso, mas muitas vezes é difícil a gente praticar isso, que nós não somos daqui. Porque muitas das vezes nós nos vemos presos a muitas coisas daqui que acaba nos tirando do Senhor. E eu tenho visto, assim, amados, que os homens de Deus que estão pregando em vários lugares, ministrando em vários lugares, eles estão trazendo uma só mensagem, que é: nós estamos com Deus nesses dias. Nos guardarmos em Deus, ter o nosso tempo de devoção a Deus, de devocional, de oração, de leitura da palavra. Estarmos no Senhor. E para mim, amados, isso sinaliza algo que nós precisamos fazer hoje, agora. Nós não podemos deixar isso para amanhã. Não podemos. Nós temos que fazer isso hoje. Por quê? Porque o Senhor está nos preparando para algo que há de vir. Então Ele está nos sinalizando esse tempo de nós estarmos com Ele. E muitas das vezes nós nos encontramos em alguns lugares que nós ouvimos, entendemos, mas temos a dificuldade de praticar. Eu estava conversando com o irmão hoje pela manhã. Estava conversando com o irmão hoje pela manhã, ele estava falando assim que ele acabou perdendo o dia dele. Essa semana ele perdeu um dia da semana, fazendo algo que não trouxe fruto nenhum para a vida dele, relevância nenhuma para a vida dele. E eu vejo, amados, que isso não acontece só com ele, acontece muitas vezes com a gente. Quando a gente piscou o olho, acabou o dia. É hora da gente descansar, é hora da gente dormir. E aquilo que a gente talvez tenha projetado pela manhã, não conseguimos fazer durante o dia. Aí fomos perceber que a gente não conseguiu só à noite, quando a gente vai dormir. Talvez algum espírito de distração, sabe? Tem nos acometido nesses dias. E eu quero, talvez, continuar o que o pastor estava falando sobre a nossa mentalidade de reino. A nossa mentalidade de sermos filhos, de sermos cidadãos do reino, de pertencermos ao Senhor e não pertencemos a esse mundo. Eu queria que você abrisse lá em Lucas,
Fácil de entender, difícil de praticar. Lucas 14, a partir do versículo 28, amém? Amados, fala assim comigo, ó. Fácil de entender, difícil de praticar. Repete de novo. Fácil de entender e difícil de praticar. Jesus, ele não foi um homem complicado. Ele sempre estava falando de Deus com muita simplicidade. Ele usava água, ele usava árvore, ele usava pão, ele usava as coisas, ele usava o sal. Eles falavam de coisas cotidianas que estavam ali, que fazia parte do cotidiano das pessoas. Ele não era uma pessoa complicada. Então, ele falava coisas fáceis de entender. Sim ou não? Era fácil de entender. Ele falava assim, ó, você precisa ser o sal da terra. É fácil de entender. Te dá gosto. Você precisa ser a luz do mundo. É fácil de entender. Só que na hora que o praticar que exigia da pessoa ela precisa transcender para outro lugar de, sei lá, reunir forças. Não sei, de ir contra ele mesmo, de ser violento com ele mesmo, como a palavra fala. Como a palavra fala que o reino de Deus é tomado à força, que se faz violência ao reino de Deus. Então, para entender, ok, a gente entende. Agora, para praticar, a gente precisa ser violento. Na maioria das vezes, contra nós mesmos. Lucas 14, 28, vamos lá. Diz assim, ó. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, tendo que ir fazer guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, se pode sair com 10.000 ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas aí tá bom. Quanto custa? É uma pergunta que eu deixo aos nossos ouvidos hoje. Quanto custa? Quanto custa para você? Quanto custa para mim? Talvez tenha coisas que para você é muito fácil fazer, é muito fácil realizar, é muito fácil se movimentar naquilo. Para mim, não. Tem uns que vai custar, algumas coisas vai custar mais e outros vai custar menos. Mas
Jesus não está falando disso ou daquilo. Ele está falando do todo, do tudo. Porque muitas vezes, amados, nós, às vezes, nos encontramos em um lugar que nós estamos fazendo uma parte. E nós achamos que a parte que nós estamos fazendo está suficiente para nós. Sendo que Deus não quer só essa parte. Ele quer a outra parte, que é o todo. E aqui ele fala: aquele que não deixar tudo, não pode ser o meu discípulo. E aí, amados, o fácil falar e o difícil de praticar, muitas vezes, a gente cai dentro dessa palavra, que a gente não parou para fazer o cálculo de quanto vai custar para a gente erguer essa torre. De quanto tempo nosso vai custar, de quanta renúncia nossa vai custar. Talvez para uns seja fácil, vamos ser prático aqui, talvez para alguns seja fácil o jejum, por exemplo. Né? A mortificação da carne. Para alguns seja fácil. Ah, eu consigo. Agora eu já vi os irmãos que quando ele ouve falar a palavra jejum, ele já passa mal. Já cambaleia as pernas. Ah, eu só consigo meia hora, eu só consigo uma hora, eu só consigo meio-dia, eu só consigo um dia, depois disso eu passo mal. E é uma dificuldade, talvez seja uma dificuldade. Mas seria mais algo para colocarmos na lista de material para construir a torre. A oração, a leitura da palavra, a adoração, tudo. Seria para a gente colocar na ponta do lápis e falar assim: é disso aqui que eu preciso para construir essa torre. Por quê? Porque a gente pode começar e não conseguir terminar, e a gente entrar num lugar de escárnio, de vergonha, como aqui a palavra fala. Que aí vão ver a obra lá, o cara não teve dinheiro para terminar a obra. Igual a palavra empenhada, né? Eu estava lembrando dessa palavra e eu estava pensando na palavra empenhada. Quantas vezes, amada, a gente viu pessoas em público empenhando uma palavra e ele não sentou para fazer o cálculo daquilo que ele estava falando e ele liberou. Não, que nós vamos fazer isso, e nós vamos ser isso, nós vamos fazer aquilo. E no meio do caminho, faltou recurso para continuar a obra. Ele parou. E aí, como que a gente, como os crentes abençoados, olha para uma pessoa assim? Assim, puxa vida, ó. O cara começou, empenhou a palavra dele, mas não terminou. E isso, amados, o que eu estou dizendo para você, fala de uma consciência que nós precisamos ter. Uma consciência de começar e acabar. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Precisamos refletir nisso, precisamos ter essa consciência. Quanto custa? Quanto custa? Conta-se uma história que uma menininha estava no restaurante e tinha um cara lá fazendo, eu não vou lembrar o nome agora, ele estava tocando lá um violão, um som ambiente, um som ao vivo, estava ali tocando no restaurante. E aquela mocinha admirou ele, falou: nossa, como ele toca, né, e tal. Mãe, como ele toca bem, e ela ouvia ele tocando e tal, e tal. E já era um senhor, cabelos brancos, tocando violão. E ele tocava majestosamente, igual o Daniel vai tocar teclado.
Lindo, maravilhoso. E aí, quando ele estava acabando lá o momento dele lá, a mocinha chegou para ele, a menininha chegou para ele. Falou assim, meu senhor, como você toca bem e tal, como é lindo você tocando, eu daria a minha vida para tocar como o senhor toca. Aí ele falou assim, pois bem, você já está tocando? Não, então começa, porque quando eu comecei na sua idade. Por isso que eu toco majestosamente bem. Então ele pagou um preço. Ele teve horas e horas de disciplina para chegar naquele resultado. Então, talvez ele tenha feito a conta antes. Falou, eu quero ser isso, então eu vou brigar para ser, eu vou lutar para ser, eu vou treinar para ser. Eu não vou descansar. Eu não vou me dar ao luxo de ficar vacilando no caminho. Eu vou saber o que eu tenho que fazer, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, amados, a palavra do Senhor diz a respeito disso. O cara fez o projeto da torre, ele já visualizou a torre, ele já sabe que eu quero que aquela torre saia. E o Senhor tem para cada um de nós um projeto, um plano, um propósito, um destino, algo que Ele quer que a gente realize aqui na terra. E você já parou para pensar o quanto isso vai te custar? Da sua parte? Porque nós não podemos ser, amados, negligentes de falar assim, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Está nas mãos do Senhor. Amados, o Senhor sempre fez, sempre esteve na mão dEle. Mas precisa a nossa parte. Aquele que quer vir após mim, tome a sua. Existe uma cruz. O fardo é leve e o jugo é suave. Fala que não tem um fardo? Não. O fardo é leve e o jugo é. Jesus não está falando assim, vem que eu arranco o seu fardo. Não, ele não vai arrancar fardo de ninguém. Ele fala que o fardo dele é leve e o jugo é. Alguma coisa a gente precisa carregar. É um custo. E, amados, quantas das vezes você ou eu, nós já chegamos para as pessoas e falamos assim, não, que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu quero chegar ali, que eu quero chegar. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro. E o negócio, eu acredito, amados, que o negócio pega mesmo. O negócio fica feio quando a gente está no meio do caminho. Eu acho. Vou dar um exemplo. Eu tenho o sonho de fazer uma faculdade. Só que eu não estudei quando era novo. Agora eu estou terminando o colegial. E aí veio a pandemia, e aí tem que estudar por... Amado do céu. Querido, é terrível. É terrível você estar em casa e você ter que deixar os seus confortos para pegar um celular e sentar numa mesa e estudar. Seria bem mais fácil, amado, se eu estivesse indo para uma sala de aula. Seria bem mais fácil para mim. Bem mais fácil. E a minha esposa ter me ajudado, minha filha ter me ajudado. E assim, por esses dias de pandemia aí, eu estou indo arrastado, querido, arrastado. E eu estou no meio do negócio. Estou no meio de concluir aí o colegial para poder entrar na faculdade. Eu estou sentindo na pele o quanto custa para mim eu realizar esse sonho.
Custa muitas vezes eu chegar cansado em casa e ter que estudar. Aí eu faço cara feia, aí eu fico emburrado. E aí a esposa fala assim, você vai ficar com falta. E aí como que você vai terminar? E aí você fala assim, puxa vida, Senhor, o meu sonho, né? Eu tenho um sonho. Eu não tenho outro caminho para realizar esse sonho se não for por esse caminho. E, amado, não tem um outro caminho para nós nos realizarmos no Senhor se não for pelo aquele caminho que Ele determinou. Sabe, não existe outro caminho, amado, senão o caminho que se chama jejum, se chama palavra, se chama oração. Não existe. Adoração não existe. Não existe. Não existe uma outra forma de nós começarmos a viver a realidade do céu se não for por este caminho. Esses dias eu estava sentado aqui numa reunião com os pastores, com o grupo de louvor, e aí o pastor falou, e a pastora falou, e depois o pastor falou, e depois a pastora falou. Aí depois o pastor falou mais um pouquinho, depois a pastora falou mais um pouquinho. E aí ficamos mais de uma hora, né, Gru, mais ou menos falando, né? Bem mais de uma hora. E, amados, a conversa levava para o mesmo lugar. A conversa levava para o mesmo lugar. Que nós precisávamos ter intimidade com Deus. Que nós precisávamos estar em contato com a palavra. Que nós precisávamos do Senhor, de estar no Senhor. De estar no Senhor, de estar no Senhor. Aí você fica assim, puxa vida. Eu acho que eu concluí uma coisa de tudo isso que foi falado. Eu preciso estar no Senhor. Talvez eu esteja, amado, falando muita coisa aqui. Muitas palavras, muitas coisas aqui. Mas leva para casa a necessidade de nós estarmos no Senhor nesses dias. Eu estou falando de necessidade. Eu estou falando de como a corça suspira pelas águas. Eu estou falando de estar morrendo de sede. Que a única coisa que você precisa é de água para que não morra. Eu estou falando de algo de extrema necessidade. Mas se a gente fosse ver pelo âmbito natural das coisas, eu acho que se a gente parar para pensar, eu sou um cidadão do céu, eu sou um cidadão do reino, eu pertenço ao Senhor, eu nem precisaria estar falando para você que você precisa orar. Ninguém precisava estar falando para mim que eu preciso orar. É porque, na verdade, nós já estamos vivendo contra a nossa natureza, contra aquilo que somos. Você entende? A gente precisa deixar de viver contra a nossa natureza. A gente precisa deixar de viver contra a nossa identidade. É como se o Senhor estivesse olhando para nós e estivesse dizendo para nós assim, todo momento, filho, não é isso que você é. Filho, não é isso que você é. Você é meu, você pertence a mim, você precisa conversar comigo, você precisa ter um relacionamento comigo, você precisa estar comigo a todo momento, aonde você estiver, você precisa estar comigo. Nós precisamos ter momentos juntos. Nós precisamos nos abraçar, nós precisamos nos beijar. Quem gosta aqui de tempo de qualidade? Viu, você está ouvindo o que eu estou falando? Ah, tô. Então o que eu falei? Acontece ou não acontece com a gente? A gente quer saber se a pessoa está dando uma qualidade, está nos ouvindo.
Imagina o nosso amado. Imagina o nosso Senhor. Será que ele não está falando para nós assim, viu? Você está me ouvindo? Eu estou. Então repete o que eu falei, então. Será que o Senhor não faz isso com a gente? Repete o que eu falei, então. Ah, Senhor, o Senhor falou que... Está vendo, eu não estava prestando atenção no que eu estava falando. Você não está me dando um tempo de qualidade. É a mesma coisa, mas não muda nada. Esses dias eu estava falando para o pastor Leandro. Falei, pastor Leandro, o meu desejo no Senhor nesses dias não é emergir da onde eu estou, subir de novo para a superfície. É descer mais. Tudo bem que tem a questão de quanto mais desce, mais pressão tem. Mas se você sobe, você deixa de ter pressão, mas também não deixa de estar em Deus. Então, o negócio é descer e não subir. No sentido de mergulhar nas águas do Senhor. É descer. Sempre descer, por mais pressão que tenha. E às vezes, amado, nós nos encontramos num lugar difícil de aonde nós estamos, nós descemos mais. Porque parece que estão colocando boia na gente, sei lá, a gente está forçando para subir e não para descer, querido. Então, amados, esses são dias de nós calcularmos, fazer o cálculo. Quanto me custa? Quanto me custa? Se te custa R$1.000, você sabe que com R$100 você não paga. Amém? Custa R$1.000. Com R$100 você não paga. Com R$500 você não paga. Com R$999 você não paga. Você vai pagar os R$1.000 com R$1.000. Ah, eu disse que exemplo. Mas muitas vezes na vida da gente é assim, amados. Ah, já paguei 980 já. E Deus está falando, filho, é 1.000. Vamos pagar um pouco mais? Cada dia um pouco mais? E todos nós, amados, todos nós aqui, temos da parte do Senhor a revelação de quanto nos custa. Amém? Todos nós aqui temos. Porque eu sei que através do Espírito Santo o Senhor fala com cada um de nós. Nós sabemos quanto custa. E a gente sabe o quanto a gente tem pago. E a gente sabe o quanto nós estamos dispostos a continuar pagando até pagarmos tudo. Até darmos tudo. Sair da questão do meio termo. Do achar que está bom. Porque quer ser meu discípulo? Então, entregue tudo. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Entregue tudo. Quem é ruim, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Ah, não existe o A para Deus. Eu não acredito que existe o A para Deus. Porque Ele conhece nosso coração, sabe da nossa realidade. Então, para Deus não existe o A. Ah, Senhor, eu estava ocupado. Não. Então, amados, que recaia sobre nós, esses dias, um despertamento de necessidade. Que recaia sobre nós um desespero. Amém? Que recaia sobre nós um desespero.
Que recaia sobre nós aquele sentimento que a gente tem quando vai chegar o dia 5 e nós precisamos pagar aquela conta, que é de X. E você pensa na realidade de você não pagar aquela conta? Não, você pensa em pagar aquela conta. Porque ela está chegando. E quando ela está chegando, o que você tem lá, o 80% do valor, você fala assim, Jesus, eu preciso trabalhar, que eu preciso... É assim, não é, Daniel? Que eu preciso pagar aquela conta, eu preciso cobrir aquela conta, eu preciso pagar aquela conta. E isso já virou um cotidiano nosso, porque nós pagamos contas. Nós sabemos o quanto custa. E nós nos desdobramos para pagar a conta. Nós precisamos começar a nos desdobrar, amados, para atendermos o chamado do Senhor. Nos desdobramos para tantas coisas. Mas quando é a hora de nós nos desdobrarmos para fazermos a vontade do Senhor, a gente faz corpo mole, pede um tempo. Hoje não deu, amanhã talvez. Protela, põe para frente. Eu sei que eu devia ter feito, mas eu acabei não fazendo. Cadê que você fala assim, eu sabia que eu tinha que pagar aquela conta lá do móvel lá que eu comprei, mas acabei não pagando, mas outro dia eu pago. Não é assim. Então que recaia sobre nós essa urgência, vamos dizer assim. Como uma urgência da mulher grávida que está para dar à luz, que recaia sobre nós essa urgência. Que a gente não negocie mais o nosso lugar em Deus. Eu cheguei a ficar ouvindo várias vezes uma mensagem do John Piper, que ele fala sobre oração, que a oração é uma questão de vida ou morte, ele fala no vídeo. É um vídeo curtinho. E ele fala, não negocie o seu tempo de oração. Por nada, por valor nenhum. E muitas das vezes nós nos pegamos negociando algumas coisas. Muitas vezes nós nos pegamos colocando na balança, faço isso ou faço aquilo? E às vezes o fazer isso tem tudo a ver com Deus. E a gente prefere fazer aquilo. Talvez no nosso oculto, no nosso consciente, talvez no nosso inconsciente, mas nós escolhemos fazer aquilo do que Deus pediu para a gente fazer. Então, eu sei que não é uma palavra tão docinho assim, mas já não é mais uma questão de nós sermos docinho ou sermos amargo ou sermos... Não é mais essa questão. A questão é da necessidade. Da necessidade. Esses dias o meu cunhado foi em casa e ele estava comentando sobre uma ministração que não vou lembrar o nome dele, o cabeludinho lá que tem um rasta na cabeça. Todd White. Ele veio para o Brasil pregar na igreja aí. E aí ele falou para mim assim, cara, eu não entendi o porquê que o Todd White foi lá nessa conferência. E eu assisti a conferência que o Todd White estava pregando. E, querido, ele falou só sobre intimidade, só sobre leitura da palavra. E ele falava e chorava, e falava e chorava. E ele não sabia falar outra coisa. Ele não conseguia falar outra coisa. Só sobre intimidade, sobre oração, sobre estar com Deus. E eu olhando para ele assim, eu falei, puxa vida, ele é um cara que está assim, que é uma evidência no Evangelho. Ele podia estar trazendo uma palavra mirabolante, um negócio. Mas ele estava trazendo uma palavra simples.
vai para o Senhor. Por mais que isso te custe tudo, vai para o Senhor, é isso que ele falava. Vai para o Senhor, por mais que isso te custe tudo.